Walter Lantz. Esse simpático coroa fez parte da nossa infância e por que não dizer que faz parte da nossa vida até hoje, mesmo muito de nós nem sabendo, quem realmente ele é. Ele nos deixou em 1994, no dia 22 de março, por insuficiência cardíaca. E você pode até ter estranhado o fato de eu dizer que ele fez parte da nossa infância e faz parte da vida de muitos até hoje, porque continuam assistindo a sua maior obra, que foi o saudoso e querido Pica-Pau. Esse pássaro vermelho, muitas vezes irritante, que vem encantando gerações e completou no ano de 2020 80 anos. É isso mesmo que você ouviu, 80 anos da ave maluca. O Pica-Pau, do seu jeito irreverente, divertido, ele acaba com a narrativa que, era bom naquele tempo. As gerações de hoje não gostariam mais de ver esse tipo de coisa. O Pica-Pau destrói essa narrativa. Na verdade, meu irmão, as pessoas não mudam. O que muda são as pessoas que fazem a lei. Hoje o mundo dá ouvido aos idiotas. E como já foi dito em um ditado maldoso, os idiotas tomarão conta do mundo. É um fato, estamos vendo isso se aplicando. Coisas importantes são deixadas de lado e assuntos totalmente imbecis são colocados em pauta e, pior, viram lei. Então, Walter Lantz e sua obra, assim como outras como Família Dinossauros, não poderia mais continuar no ar, porque passa duras lições, como por exemplo, o Zeca Urubu vendendo um carro pior ao Pica-Pau do que o que ele já tinha, prática comum no dia a dia de um adulto, e que nos divertia, já nos ensinava, mesmo sendo criança, de uma forma clara, objetiva e divertida. Um fato que muitos de nós passamos assim que nos tornamos adultos. Eu me lembrei na hora do Zeca Urubu, quando comprei meu primeiro carro, que veio cheio de defeitos. No caso do Pica-Pau, ele leva um bom carro, mas está a fim de trocar, e só tem porcarias lá. Quem não lembra desse episódio? Depois, o Zeca Urubu é tão malandro que tenta vender o próprio carro do Pica-Pau a ele mesmo. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo terrível de mimimi e que a verdade está sendo criminalizada. Então o Pica-Pau ele vem recebendo ataques e mais ataques ao longo do tempo, assim como a maioria dessas obras que não passam a agenda que eles querem implementar até 2030. E sendo assim, a Rede Record, até então que tinha os direitos de exibição pelo contrato que tinha, renovou esse contrato para exibir novamente o Pica-Pau. Então você vai dizer, Davi, então estamos aliviados, o contrato acabou, mas a Rede Record comprou novamente. Pois é, mas ela comprou para deixar na gaveta, para não mais exibi-lo. É exatamente isso que você vai ver aqui na dica de Silvelmar Ramos. Um abraço forte para o nosso querido irmão. No ar desde 1950, Pica-Pau não será mais exibido na TV aberta. Essa matéria é de 25 de 6 de 2024. O desenho animado Pica-Pau não será mais exibido na televisão. A informação foi revelada pelo colunista Gabriel Wagner, do Folha de São Paulo, que detalhou que a Record decidiu não transmitir mais o seriado. Acompanhando as aventuras do pássaro de raça Pica-Pau, que possui características humanas, o desenho foi lançado originalmente em 1941, produzido pela Walter Lantz Produções e distribuído pela Universal Pictures. Chegando ao Brasil na década de 1950, Pica-Pau é transmitido na televisão nacional desde a inauguração da primeira emissora brasileira, a TV Tupi, que funcionou de 1950 a 1980, até que também foi sabotada. Isso é um assunto também para a gente fazer um documentário qualquer hora. O desenho animado chegou a ser exibido no SBT entre 81 a 2003 e também na Rede Podre de televisão entre 2003 a 2006. Na Rede Record, a animação estreou em 2006, sendo um dos principais programas televisivos da emissora. Ainda segundo o colunista, o desenho foi exibido pela última vez no domingo, dia 23 de 6 de 2024, a última exibição aberta na TV. Em janeiro deste ano, a Record chegou a renovar o contrato da exibição. Então, como eu disse, eles renovaram. Aí vem os amigos pimpolhos e dizem, olha aí, tá vendo? Foi renovado. Mas escuta a própria matéria. Foi renovado para colocar na gaveta. Foi a mesma coisa também que aconteceu com o Chaves. O contrato foi renovado, mas quem renovou comprou para deixar na gaveta, para proibir que outras emissoras se interessassem e renovassem o contrato. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou terminar logo a matéria e em seguida a gente vai pensar junto sobre isso, Ainda mais sabendo que a Rede Record pertence ao Edir Macedo, um cara que não dá ponto sem nó, o cara que não investe o dinheiro dele para perder. E por que ele faz uma coisa dessa? Você vai entender.
Em janeiro deste ano, a Record chegou a renovar o contrato de exibição de Pica-Pau com a Universal Pictures. O contrato exclusivo tem validade até 2026, conquistando altos números de audiência desde a sua chegada em 2018. No entanto, o desenho teve uma queda nessa audiência, mas continua muito boa, é fato, né? Aqui encerrou a matéria. Então veja, o Pica-Pau, se você levar em conta que tem um monte de episódio dele, inclusive aqui nas redes sociais, muitos pais inclusive faz a playlist, deixa ali rolando, né? Então se você levar em consideração isso, você vai entender que essa perda de audiência ela é normal por conta que é uma coisa que você tem acesso, né, nas redes sociais. De forma ilegal, inclusive, ninguém comprou os direitos, mas tem aí nos canais, né? A galera derruba, os caras criam outro e assim vai. Você acha os episódios, é fato. Agora vamos parar para pensar por que é que uma emissora, assim como fizeram com Chaves, né, paga os direitos à família. A dona Florinda continua recebendo até hoje, que era a esposa verdadeira do Chaves, né, o Roberto Bolanos. Ela recebe até hoje, a família recebe até hoje. Alguém tá pagando para manter também o Chaves na geladeira. Alguém não quis continuar com o sucesso tremendo da família Dinossauros. Alguém não quer mais a exibição do Pica-Pau. Como é que isso acontece? É de Macedo? Deu uma louca e quis tirar do ar? Não. Na verdade, toda emissora você sabe que ela depende dos anunciantes. E esses anunciantes são grandes marcas. Essas marcas pertencem a uma árvore genealógica de poder. São outros grupos financeiros que controlam outros grupos. E um verdadeiro esquema de pirâmide. Por exemplo, um chefão do crime. Você nunca sabe quem realmente ele é. Você só vê as lideranças sendo presas, jamais o grande líder. Os líderes, para você ter noção, nem sabem quem realmente é ele. Foi como, por exemplo, na criação do Bitcoin. Ninguém sabe quem foi realmente o cara que criou. Sabe o grupo que trabalhou no desenvolvimento da moeda. Mas o cara que realmente criou, só existe especulação. Ninguém sabe, o cara é um verdadeiro fantasma. E isso é baseado já nos esquemas criminosos. Quando você escuta falar, pegaram o chefão ali de tal operação em tal país, Pablo Escobar, por exemplo, você vê que mesmo quando o cara vai preso, a sua produção continua. Eles querem que você acredite que nasceu outro gênio do crime, né, sem informação nenhuma, mas que foi capaz de montar outro império desse, vencendo inclusive a inteligência da polícia. Você acredita mesmo nisso, meu irmão? Ou a liderança desse comércio, na verdade, sempre esteve dentro da elite. É quem você menos imagina. No filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, eles falam quem é o verdadeiro chefe daquele negócio. Lembra que ele leva as armas? O filme só fala isso no final. Você só vê o cara com acesso a aviões, contatos incríveis, influência incrível. Mas em nome de quem ele está falando, você só vê no final do filme. Ele fala quem é o verdadeiro chefe e por isso ele será solto. Aquele filme é baseado em fatos reais. É o tipo de filme que não se faz mais hoje em dia. Tem um muito bom também com Tom Cruise, onde ele também pilota um avião, levando armas, levando produtos ilícitos para lá e para cá. No filme você vê que ele faz parte de uma grande organização, mas ela é colocada de lado. É dito que eles não se metem no negócio dele, mas você acha que alguém que teria parceria, uma parceria tão importante, ainda mais esses que querem ser a polícia do mundo, ignoraria o seu principal piloto, levando coisas que você não quer? Ou na verdade eles faziam parte disso, como já foi provado, com vários criminosos ao ser preso e os caras assumindo literalmente o negócio dos caras. A gente já fez vídeo aqui, já caíram, né? Então por isso é que eu tenho que falar assim. Infelizmente a informação ela vai ficar restrita a isso. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Vai apenas ouvir falar assim por cima, como eu estou fazendo aqui. E eu não posso ir mais além disso, vocês bastam ver aí as visualizações do canal. Os vídeos não são entregues, porque é um conteúdo considerado hoje problemático. Estamos aqui ainda com a graça de Deus. Então da mesma forma que é feito nesses negócios obscuros, esses desenhos que trazem valores do passado também precisam desaparecer. Desenhos, séries, filme. O remake hoje em dia, você pode prestar atenção, eles estão saindo com menos qualidade, coisa que não acontecia antigamente. Você pegava o filme e via que havia uma melhoria, né? Um roteiro mais bem elaborado, mais detalhado, mais real. Isso mais ou menos até o final dos anos 80 e 90. Os remakes saíam melhores. Partiu de 90 para frente, você vê o contrário, as coisas piorando. E por quê? Porque quando a pessoa for procurar algo relacionado àquele filme, série ou até novela, ele vai encontrar a nova versão, cheia da nova doutrinação da Agenda 2030. Então, os desenhos que não foram banidos foram os que aceitaram, né, a se modernizar, entre aspas. Por exemplo, o Scooby-Doo. Você tem um desenho chamado Scooby-Doo que não tem o Scooby. E tem a Velma, que era uma das personagens principais, mas nunca foi a mais querida. Era quase como uma coadjuvante, e ela vira a principal e ainda por cima se torna colorida. Quem paga para que isso aconteça? E mais,
esse é um investimento furado. Você vai pagar por algo que as pessoas não vão gostar, não vão comprar. Então isso vai gerar prejuízo. Por que você investiria assim? E se você é esse tipo de investidor que investe em coisas que não vão lhe dar retorno, não vão dar grana, então é um enigma como você ficou rico. O mercado diz que para você ganhar dinheiro, você tem que ser um bom investidor, você tem que ser bom nos negócios, não tem que fazer investimento furado. Mas você está vendo grandes empresas fazendo isso. E aí volta para a árvore genealógica das empresas. Eles não mais estão interessados apenas em vender o seu produto e em fazer sucesso, porque o dinheiro chega até eles de uma maneira ou outra. Existe a agiotagem internacional através do endividamento das nações. Tem pessoas até hoje lutando pela ideia de Dr. Enéas da auditoria da dívida pública, mas simplesmente ela não é feita. Os juros que o Brasil paga por mês, outros países se negaram a pagar por ano. Então por isso é que você vê uma nação que produz tanto alimento que nós mesmos não conseguimos consumir, é vendido para fora, e o povo daqui não consegue comprar, passa fome. Por quê? Porque existe esse endividamento, a agiotagem internacional que nos mantém todos pobres. E quem é dono desse lucro, quem está comprando as empresas de serviços essenciais mundo afora, energia, água, esgoto e etc., é justamente esses grandes grupos financeiros. Então o dinheiro chega até eles hoje, mesmo que eles não vendam nada. E com esses recursos nas mãos, eles podem usar no que eles querem. Porque existe uma quantidade de dinheiro que, para qualquer ser humano, chega ao limite ali do que você pode comprar, dos serviços que são oferecidos. Mesmo você vendo aí absurdos como carne de ouro, né? Vinhos de 100 mil reais, mesmo a pessoa fazendo isso e gastando assim, ainda assim é tanto dinheiro que chega que os caras não conseguem gastar. Então dentro das seitas que esses caras seguem, né? E que o monarca tentou denunciar da sua forma e hoje está sendo ridicularizado, caçado, né? O Todo-Poderoso Imoral já mandou derrubar todos os perfis do monarca com multa de 100 mil reais a hora, caso as plataformas não cumpram a sua decisão. Lembrando que não dá o direito do cara à defesa e lembrando que se você é condenado por um Deus Supremo, você não tem nem como recorrer, porque ele já é o Deus Supremo, entendeu? Ele faz parte do Olimpo. Eu preciso falar assim também como um idiota por causa do algoritmo. Então, resumindo, meus irmãos, o motivo de Chaves, Pica-Pau, Família Dinossauros, os tokusatsu como Jaspion, Giban e outros não estão na TV aberta não por não gerarem audiência, não porque essa geração não aceita, mas porque eles trazem valores que hoje vai contra a implementação da Agenda 2030, da criação de uma nova cultura, onde o cidadão será fraco, o cidadão nem sabe se identificar e aceitará as velhas práticas satânicas como uma coisa moderna, porque nem sequer tem conhecimento do passado. É exatamente isso que você está vendo hoje. Felizmente, a população não acredita nisso, acha um exagero e por isso mesmo, aos poucos, vai sendo laçada como uma cobra faz. A serpente vem desde os pés, se enrolando nos membros das pessoas e já está chegando no pescoço. Mas elas não pensam nisso. Elas não acham nada demais. Nossa, os caras fizeram um vídeo porque vão tirar o pica-pau. Vai crescer, amadureça. É um simples desenho. E aos poucos você está vendo as novas criações que não chegam aos pés do pica-pau, se botar pau a pau no mesmo horário, as crianças não vão assistir. Mas você vê essas obras trazendo adoração, cultuação ao demônio e aos seus símbolos, tratando com a maior naturalidade, ensinando valores totalmente distorcidos a questionar, fazendo com que os próprios filhos se tornem inimigos dos pais e os vejam muitas vezes como opressores, pessoas ultrapassadas, mesmo sem experiência de vida em nada, mas essas tramas criadas hoje fazem justamente isso. Basta você assistir um episódio que seja de qualquer dessas novas criações, principalmente esses desenhos antigos feitos em remake. Não tenha dúvida que se o Pica-Pau voltar será dessa forma, uma outra criação usando a roupagem do Pica-Pau. O fato da Rede Record renovar o contrato significa que isso é feito para que outra emissora que por acaso queira, se interessar pela exibição do desenho, que já vem sendo criticada há muitos anos, porque ele usa arma, porque ele acelera carros, porque ele bebe em alguns episódios, e a nossa geração não se tornou assim por conta de um desenho, muito pelo contrário, o desenho mostrava como aquilo era errado e como prejudicava o Pica-Pau, ao contrário de outros que hoje fazem de maneira bonitinha e colorida, incentivando essas práticas. Essas e outras muito piores. O Pica-Pau fazia o oposto. Muitas vezes ridicularizava esses atos, fazendo com que muitos de nós hoje, como eu, por exemplo, nunca nem tenha experimentado bebida alcoólica.
muito melhor conversar, fazer amizade. O desenho no geral ensina isso. O Pica-Pau resolvia os seus problemas na maioria sendo inteligente, aprontando com os caras, de forma engraçada. Um fato de uma emissora, de um grande empresário como Edir Macedo, que não investe o seu dinheiro para perder, pagar para não exibir, e você sabe que esse pagar exige muito dinheiro. Ele com certeza não tirou esse dinheiro do próprio bolso, dos seus cofres, das suas contas, mas algum desses patrocinadores com certeza chegou e disse: eu quero isso. Quanto custa? Aqui está o dinheiro. Faça como nós estamos mandando. O Pica-Pau está atrapalhando a implementação dessa nova agenda que precisa estar pronta até o ano de 2030. O Pica-Pau ensinando esses valores que ensina está atrapalhando a criação de uma nova geração fraca, confusa e medrosa. Precisamos tirá-lo do ar o mais rápido possível, porque a Agenda 2030 está atrasada. E não importa os custos, o dinheiro brota para esses caras através de números no computador. Então não é um problema. Você e eu precisamos suar para criar o dinheiro real. Esses caras, não. Enfim, meus nobres e queridos irmãos, é isso, né? Lamentável, vamos perder aí mais uma parte da nossa história. Você vê uma coisa dessa que está sendo exibido desde 1950, nem tinha rede podre de televisão, era Tupi. Ninguém fala em transformar em patrimônio histórico. Não querem preservar esse tipo de cultura, porque a cultura, e isso, naquela organização que está todas as nações, né, unidas, está dizendo o seguinte: nós incentivaremos a cultura desde que ela seja inclusiva. Então, se ela não é inclusiva, no ponto de vista deles, essa cultura precisa ser mudada. Ou seja, vão destruir a cultura e substituí-la por outra. Você está vendo a Agenda 2030 a todo vapor, meus nobres e queridos irmãos. Esse é o máximo que eu consigo fazer hoje em dia e já pago um preço muito alto. Por isso eu peço que você que puder, compartilhe, mostre para mais uma pessoa. E esse vídeo acaba aqui. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Triste o que está acontecendo no mundo, e mais triste ainda a gente vê que era tão fácil resolver, porque isso é feito através de narrativas, através de canetadas, né? Infelizmente é assim. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!